Olá pessoal, aqui é a Juliane e nesse vídeo eu vou finalmente concluir a página de título desse livro aqui que é o Selva Mágica, tá bem? Essa é a última parte e eu vou começar mostrando para vocês a paleta de cores que eu vou utilizar. Na verdade, eu acabei não incluindo nenhuma cor, eu incluí apenas duas tonalidades diferentes, tá? E eu vou retornar a paleta de cores que eu já estava utilizando. Então, como vocês podem ver aí, ó, não vai passar desses lápis aqui, o tanto de lápis que eu vou usar. Na verdade, eu acabo usando bem menos do que isso. E como eu costumo dizer para vocês, não se apeguem tanto ao lápis exato que eu estou utilizando, tá bem? Porque eu uso os Colorê, 72 cores, mas eu também mostro como é possível fazer a paleta de cores parecida, pelo menos, tá? Usando apenas o Ecolápis da Faber-Castell que eu tenho, que são só 12 cores, tá? Então, qualquer lápis que você tiver mesmo, você consegue fazer essa paleta, beleza? É só misturar as cores ali e tal. E se você tiver um de qualquer outra marca também, confie no que você está vendo no vídeo, tá? Se você acha que é um verde de um certo tom, um rosa, um roxo, um pouco mais quente, etc., confie no que está na tela e tente aproximar de algum lápis que você tiver aí, beleza? Mesmo assim, eu vou deixar a foto dessa paleta de cores que eu tenho utilizado desde o início do colorido, tá bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser ver com calma, é só baixar a foto e tranquilo. Caso você também tenha esses lápis e queira reproduzir alguma dessas combinações que eu fiz aí nesse colorido. Também mostro rapidinho o giz pastel seco e no final do vídeo eu explico por que a gente usa ele ali para fazer a parte colorida das letras, tá bom? Então a gente começa aí fazendo a mistura de cores. Vejam que eu peguei as únicas cores possíveis para fazer a combinação de laranja e rosa, tá? Percebam que eu já utilizei essas cores antes no colorido, a diferença é que eu não usei elas saturadas, né? Eu usei as cores pastel. Então o fundo ali que a gente fez, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card passando aqui, da lista com todos os vídeos que eu fiz até agora, colorindo essa página, beleza? Mas se vocês voltarem nos vídeos, vocês vão ver que eu dei várias opções de combinação. E a única que ficou faltando aqui, aproximar bastante, foi esse rosa, bem forte. Porque ele é um rosa que geralmente vem, pelo menos nas caixas de 24 cores, sempre tem ele. E ele é bem forte, tá? Então, algumas pessoas vão chamar de rosa choque ou algo do tipo, tá? Mas é uma cor bem comum de vir, então você pega o rosa mais forte que você tiver e usa ele. Se você gostar, né, da combinação que eu fiz. Então eu mostro aí algumas opções. Vai ter na caixa do Tris, do Lira, enfim, de outras que vocês conhecem e provavelmente tem aí em casa. Feitas as explicações, vamos começar o colorido, tá bem? Eu vou começar por essas Phalaenopsis, que é a espécie dessas flores que são tipo de orquídea. E eu gosto de ver, assim, que flor que é essa de verdade, porque eu já disse isso também em outros vídeos, mas na própria natureza a gente tem muita referência. Então, se você tem dúvida do que fazer, de como pintar uma certa flor ou folha, procure por imagens de plantas reais. Nem precisa ser uma pesquisa muito aprofundada, mas eu indico que você pesquise pelas plantas, porque você vai ter muitas ideias só de ver aquelas imagens ali de como são essas plantas na natureza. Nesse caso, eu estou utilizando 3 cores, eu uso a mais forte para fazer essas marcações que já estão na própria linha do desenho, ou seja, em volta das pétalas e também no centro, tá? Para dar a impressão de profundidade. Depois eu venho com a segunda cor, que é um rosa intermediário, e faço esse esfumado, né? Dá uma impressão, assim, de que tá esfumado ali, tá? E vou preenchendo, não tem muito segredo mesmo. Eu gosto de fazer vídeos descrevendo as coisas para vocês, mas eu acho que a própria imagem é autoexplicativa. Caso vocês tenham dúvida e queiram que eu faça uma coisa específica, ensinando devagar, podem comentar, tá bem? Que eu coloco aqui na minha lista e faço, certo? Mas, no geral, eu acho mais fácil fazer dessa maneira,
para conseguir passar em um único vídeo mais coisas para vocês. Além dos tons de rosa que eu escolhi, eu peguei um tom quase arroxeado para reforçar ali as áreas de sombra. E sempre que eu vou aplicar, eu começo fazendo camadas bem leves e depois eu repito o processo para deixar a cor mais intensa. Eu nunca faço a aplicação do lápis de cor com muita força logo de cara, e vocês vão entender muito bem o porquê nesse vídeo, porque assim, eu cometi vários erros e preciso voltar atrás, ou não necessariamente foram erros, mas foram coisas que eu não gostei e quis modificar. E quando você aplica camadas leves, é mais fácil de fazer isso. Feita a primeira flor, eu vou fazer a outra que também é da mesma espécie, mas da cor laranja, tá? Então ali vocês observem que não havia essa marcação, mas eu quis imitar a primeira flor que eu pintei. Então faço as mesmas marcações com a cor mais escura, para criar uma impressão de sombra, né? Onde parece que tem uma pétala por cima da outra, é ali que eu vou deixar mais escuro, certo? Ou aonde tem uma profundidade, tá? Então a gente vai aplicar a cor mais escura ali. E faço o mesmo processo de esfumar com uma cor intermediária. Eu recomendo sempre utilizar 3 cores, tá? Mas caso você não tenha, você pode regular isso com a pressão que você aplica sobre o lápis, certo? Então, caso você não tenha muitos lápis, você tem que trabalhar bastante ali no degradê para conseguir esse efeito esfumado. E aí, por último, eu passo a cor mais clara, que é o amarelo. E, novamente, vocês vão ver, eu aplico várias vezes, tá? Até eu achar que tá com um bom efeito e com um acabamento, assim. Então, de primeira, eu só espalho a cor, digamos assim. Eu também uso bastante a borracha, porque justamente aquilo que eu falei pra vocês. Quando você vai aplicando aos poucos, não tem problema usar a borracha, porque ela não vai danificar o teu papel, o colorido, tá? O problema é quando a gente aplica a cor muito forte, pressiona muito o lápis, e aí pode danificar o papel. Aqui nessa florzinha, vocês vão ter o exemplo perfeito disso que eu tô dizendo pra vocês, porque eu quis fazer uma flor um pouco diferente, mas não tinha muita ideia do que fazer, então eu acabei errando ali na mistura de cores e ficou manchado. Então eu me arrependi, vim com a borracha, tentei aplicar uma cor rosa, mas obviamente por cima do azul esverdeado também ficou manchado. Então eu precisei voltar e apagar de novo. Ou seja, eu apaguei 2 vezes esse desenho até ele ficar com a cor final, que é um violeta, né? Um azul violeta. E aí finalmente eu gostei. Então vejam que não tem problema caso você usou ali uma cor e não gostou, desde que você vá aplicando com cuidado, sempre tem como voltar atrás, tá? Com a própria borracha, é bem simples. Eu digo isso porque às vezes a gente tem algumas ideias ou vê alguma referência e quer aplicar também no colorido e tem receio de estragar. Gente, não tenha medo de estragar o colorido, só vai lá e faz, sabe? Eu digo isso porque eu era muito assim, e hoje em dia, conforme a gente vai tendo mais experiência, né? Em colorir, a gente vai perdendo medo, sabe? Então, vai na fé, não na sorte, que assim, tudo tem conserto, beleza? Então aí, na próxima flor, eu venho com um tom coral, tá? E percebam que eu tô utilizando cores que eu já usei no fundo, não tem problema. A única coisa que eu tomo cuidado é para que não fique no mesmo tom, tá bom? Então, se eu usei um tom bem pastel no fundo, eu posso usar as mesmas cores, né, em folhas e flores ali no desenho, mas eu tenho que usar elas um pouco mais fortes, tá? Então, a diferença na tonalidade é o que vai dar mais contraste e graça, né, pro colorido. Nesse caso aí, no dia que eu tava pintando, eu achei bom, mas até o final do vídeo vocês vão ver que eu reforço as cores. Justamente por esse motivo que eu estou falando pra vocês. E a próxima, eu resolvi fazer uns risquinhos, assim, do nada, tá? Eu achei que ficaria legal, um efeito, assim,
dá uma impressão de uma textura, sabe? Não sei se ficou exatamente assim, mas eu gostei. Então eu comecei ali com uma cor, é um roxo mais quente, né? Carmim, o nome. Eu comecei fazendo uns risquinhos em direção ao meio da flor, tá? Usei ali também no centro. Depois eu vim com esse amarelo alaranjado, fazendo os mesmos movimentos, e as cores vão se misturando. Então, se você tem dificuldades em fazer degradê, talvez fazer essa técnica te ajude, tá? A misturar cores. E fica um efeito bem legal. Bom, pelo menos eu gostei, né? Se você tem problemas com deixar esses espaços em branco na folha, então provavelmente vocês não vão gostar. Mas se você não liga, eu acho que fica um efeito bem bacana. Enfim, dá pra fazer isso com muitas cores, nesse tipo de flor. Aliás, esse tipo de vídeo que eu faço sempre é na intenção de passar essas ideias pra vocês. Porque quem tá acostumado a pintar os livros da Johanna sabe que, dependendo do livro, é flor e folha que não acaba mais. Tá? É por isso que a gente vai comprando livros diferentes, né? Porque a gente vai enjoando. A Johanna é uma das minhas ilustradoras favoritas, eu já disse isso antes, mas ela tem um estilo muito próprio, né? E a gente acaba querendo diversificar, sabe? Então, mas no caso, quando a gente começa, a gente só tem um livro, né? 1 ou 2 livros, geralmente no mesmo estilo. Então é muita flor, é muita folha e uma hora a gente se esgota de ideia. Então, se eu conseguir, com esse tipo de vídeo, passar pelo menos alguma ideia aí que vocês não necessariamente copiem, mas se inspirem e tenham as próprias ideias, né? As suas próprias ideias, já tá valendo, sabe? Continuo fazendo aplicação bem aleatória, confesso. Nesse dia eu tava, vou testar algo aqui, sabe? E eu não queria incluir mais cores, além daquelas que eu já estava utilizando. Eu sempre comento isso com vocês, quando a gente está colorindo algo que tem essa forma assimétrica e, no caso, qual forma? Circular. Mas aqui a gente está falando de uma guirlanda que não tem simetria, então ela é diferente em todos os lados, né? É mais difícil a gente conseguir equilibrar as cores, tá? E fazer um colorido em que as cores estejam em harmonia. Então eu sempre recomendo que você limite a sua paleta. Por mais cores que pareça que eu estou usando aí, vocês podem voltar no início do vídeo ou ver a foto, né, que eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês verificarem a paleta de cores, ela é bem restrita, assim. Não tem cor demais, sabe? E ainda assim é o suficiente para fazer algo bastante colorido. Bom, pelo menos eu achei. Nessa parte eu queria mostrar para vocês que eu apaguei com borracha elétrica e deixei uma parte em branco na folha e depois pintei de azul. Assim deu mais certo e era algo assim que eu tava pensando quando eu fui fazer aquela outra florzinha lá que eu tive que apagar várias vezes, sabe? Então aí eu fui com mais confiança e deu certo. Aproveito para reforçar ali a flor que eu pintei antes. Eu costumo fazer isso, como eu disse pra vocês. Se eu achar que faltou alguma cor, que eu preciso modificar algo, eu volto e faço, tá? Por isso, inclusive, que eu acabo demorando pra colorir. Mas não tem problema, hoje em dia eu não tenho mais tanta pressa de concluir. É importante terminar, mas não precisa ser rápido, porque às vezes a gente insiste em fazer algo naquele dia e a gente não tá tão inspirada ou tão, enfim, não tem muita disposição, né? E tal. E aí, se a gente insistir só porque quer acabar logo, a gente pode acabar estragando, tá? Esse é um outro motivo pelo qual eu não me forço a colorir muito de uma vez só, beleza? Se eu quiser um dia e, enfim, precisar também, né, fazer isso, porque afinal de contas é uma terapia, eu faço. Mas se eu sentir que não vai rolar, então eu acabo pintando uma coisa, só uma parte de um colorido ou algo, enfim, pequeno, certo? Inclusive é nesses dias que eu costumo pintar aqueles livros no estilo 365, que foi um dos últimos vídeos que eu soltei aqui no canal. Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada, vou deixar o card aqui passando. Essas folhinhas, como vocês podem ver,
Não tem muito segredo, eu só fui preenchendo, tá? Como eu disse pra vocês, eu não tô nem descrevendo as cores, porque eu acho que isso está no vídeo, né? E já deixei disponível também aqui quais as referências exatas. Mas percebam que mesmo essas flores que são iguais, dá pra gente pintar de formas diferentes, inclusive usando as mesmas cores, né? Vejam o exemplo dessas duas que eu pintei na cor laranja, tá? Elas ficaram diferentes mesmo que eu tenha utilizado as mesmas cores. E essas duas florzinhas aí finais, eu acabei mudando de ideia depois, mas eu vou deixar essa parte no vídeo porque elas não ficaram feias nem nada do tipo. Eu só achei que, olhando depois, no final do colorido, teria sido melhor fazer as duas um pouco mais amareladas, justamente para combinar com a flor, com aquela espécie de orquídea que está na direção oposta da guirlanda, tá? Isso é uma forma de equilibrar as cores. Veja, eu dou uma boa olhada, eu falo, tem algo aqui que eu não gostei muito, mas depois eu vejo, sabe? E aí eu continuo a colorir e tal, e aí depois vocês vão ver. Mas assim, a ideia do colorido ali, a cor das florzinhas, isoladamente, estão boas, mas eu acabo modificando por esse motivo que eu falei pra vocês. Então, no total, foram duas coisas que eu tive que apagar e fazer de volta, né? Eu quis fazer isso, enfim. E, bem, aqui eu gostei muito dessa flor. Eu começo aplicando a cor mais escura ali no centro. Utilizo uma cor intermediária. E outra coisa que eu faço é respeitar a forma do desenho. Eu sei que no início é difícil da gente identificar, mas se vocês observarem bem, as linhas do desenho, elas dão a direção de onde você pode preencher para dar a impressão de que tem volume ou profundidade, tá? E geralmente no centro da flor tem profundidade, então eu sempre começo pintando ali bem mais forte, certo? Também não esqueço de fazer as sombras, tá? Porque se tem uma folha ali em cima, eu tenho que dar essa impressão, né? Eu uso às vezes preto, às vezes o próprio roxo, né? Que é a cor da flor ali. Ou marrom, enfim, cores escuras. Porque depois eu vou passar por cima a cor que eu estiver utilizando no colorido naquele momento, que nesse caso aí era o laranja. Continuo a preencher, eu faço ali uma espécie de sombra bem sutil, onde eu tenho a impressão que são os vincos da pétala, né? Tem uma curvinha ali. Essa é outra dica também que eu queria passar para vocês. Sempre que você vê uma curva, um ângulo, enfim, qualquer forma desse tipo, reforce ali, tá? Provavelmente ali tem uma sombra. Quando você demarca essas áreas, você acentua aquela forma, né? Curvada, angulosa, etc. E isso dá mais impressão de volume para a tua pintura. Se você quiser ver mais sobre isso, tem um vídeo aqui que fala só sobre luz e sombra e sobre essa questão de dar volume para os coloridos, tá bem? Eu vou deixar o card passando aqui. Eu faço a mesmíssima coisa nessa outra flor, só acabo variando as cores mesmo. Então, assim como eu fiz no início, né? Pintei uma flor de laranja, amarelo, enfim, e a outra de rosa, e aqui eu fiz a mesma coisa. Mas eu decidi colocar uns pontinhos ali amarelos como pontos de iluminação para variar um pouco, porque a alternativa seria deixar um rosa claro, e aí eu achei que ficaria um pouco monocromático demais. E aí quando eu percebo isso, eu aplico outra cor, sabe? Uma cor bem diferente. Não uma variação do rosa, mas um amarelo, sei lá, do nada ali. Fica bom, tentem isso. Então aqui eu já estou prestes a concluir, eu dou uma olhada. Eu achei que a cor da primeira florzinha lá, primeira não, a segunda, né, que eu colori, tava forte demais. Então às vezes você tem que também equilibrar a tonalidade que você está usando no colorido, tá? Aquele lá eu acho que eu forcei a mão demais. Aí eu dei uma leve apagada. Também faltou reforçar um contraste ali numa outra florzinha. Eu usei as cores mais escuras para fazer isso. Então, antes de acabar mesmo,
de dizer, bom, finalizei o colorido, dê essa olhada geral, faça os ajustes que você acha necessário. São os chamados acabamentos, né? Com o tempo a gente vai pegando, assim, o jeito de fazer isso, mas no geral é reaplicar uma cor, reforçar uma sombra, apagar alguma coisa, passar uma outra cor por cima de algo que você já tinha pintado, etc. Beleza? E eu falando de acabamentos e esqueci completamente que ainda tinha o pássaro. Eu não calculei que cor que eu ia fazer ele, eu só peguei ali uma cor que eu não tinha usado muito e, enfim, achava bonita e passei ali. Então, às vezes, gente, o segredo para não errar nas cores é já separar elas antes, tá? Porque quando a gente tá nesse momento do colorido, né? A gente tende a pegar qualquer cor. Porque assim, você já tá quase no final, você não tá mais nem calculando direito a posição das cores no círculo, enfim. Bom, eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas eu costumo analisar o círculo e pensar nas cores antes. E a essa altura, eu já nem sei mais o que aplicar. Então, quando você tem uma paleta já definida, facilita, porque qualquer cor que você pegar ali, né, não vai dar errado, né? Ela já estava no seu plano inicial, digamos assim. Olhem, nessa parte é que eu apago as florzinhas ali e deixo elas laranjadas. Percebam que combinou mais, né? Deixou equilibrado um tanto de cor laranjada usada desse lado aqui e do outro, do lado oposto ali, que é aquele lado das flores maiores, que são as orquídeas. Gente, quando eu falo cálculo, não é uma coisa assim, milimetricamente calculada. É só, sabe quando você olha e tem a impressão de que tem um tanto suficiente daquela cor em todas as regiões ali do desenho? É sobre isso que eu tô falando, tá? E às vezes eu me arrependo de algumas escolhas, porque não é a posição que ficaria melhor, né? Mas aí quando eu vi, já pintei. E acontece também, normal. Agora, como vocês estão vendo, eu estou aplicando um pouco de pozinho ali, giz, pastel seco, né, que chama, por cima dessas letras. Foi assim que eu pintei ali a palavra selva. Então não é para apagar totalmente, como eu tenho feito, aliás, em alguns testes. Nossa, vários passarinhos. Em alguns testes, se você não me acompanha no Instagram, vai dar uma olhada lá, tá? Que eu tô fazendo os testes aí, aplicando tinta por cima dos desenhos pra enfim, tentar fazer coloridos um pouco mais realistas. E eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, inclusive, mas enquanto eu não faço esse vídeo, né, maior sobre esse assunto, eu tô postando lá os meus testes aos pouquinhos no Instagram. E esse caso, eu tô dizendo isso por quê? Porque esse não é o caso, tá? Eu não queria apagar totalmente, eu só queria deixar um pouquinho mais claro para que a cor do lápis pegasse totalmente na letrinha. Então podem ver que eu usei ali, as cores que eu estou utilizando são as mesmas das folhas, enfim, de tudo que eu já usei ali, tá? Então eu fui passando ali segundo a ordem da passagem de cores no círculo cromático mesmo, né? Então depois do amarelo esverdeado, eu vou pro verde, depois eu vou pro azul esverdeado, depois eu vou pro azul violeta, depois eu vou pro violeta que é mais arroxeado, na verdade, mais quente. E desse azul, desse roxo quente, eu vou passando pro carmim, pro rosa, pro vermelho, pro laranja, até chegar ao amarelo novamente, certo? Deu pra entender? Então, espero que sim. Então, eu vou aplicando ali essas cores em uma letra só para facilitar, né? Mas eu quis deixar um pouco mais colorido, assim. Então, eu fiz cada letra de uma cor ali, né? Você pode fazer a cor que você quiser, você pode fazer todas da mesma cor, tá? É só uma ideia do que fazer para não deixar aquelas letras pretas. O que você também pode fazer, não tem problema nenhum, mas eu queria pintar. E aí eu quis mostrar para vocês porque às vezes a gente não quer deixar essas letrinhas sem fazer nada, sabe? Então é uma ideia, enfim, você pode fazer da forma que quiser ou pode deixar também. O colorido já tá feito de qualquer forma, né? Eu só quis, sei lá, dar um detalhe a mais. Terminadas as letrinhas, terminei todos os detalhezinhos, aproveito para limpar ali e é assim que ficou o nosso colorido. Gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar os vídeos, que as dicas que eu passei ao longo
de todos os vídeos, né, desde o início lá do fundo e tal, até agora, tenham sido úteis para vocês, tá? Eu vou passando aí o livro, né, pela câmera para vocês verem detalhes. Eu gostei bastante, eu fiquei bem feliz com o resultado. Deu aquela impressão de algo mágico que eu queria, que remetesse a uma coisa mais psicodélica, sabe? Mais mágica. Enfim, digam aí o que vocês acharam, tá bem? E eu fico por aqui, tá? Agradeço por terem assistido. Se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!